Boa noite, damos início a mais um programa Negócios, apoiado pela instituição CAED e gravado em nossos estúdios na Faculdade Alfa, com a participação especial de Allen Oliveira, diretor do Corecon, Devanir Ferreira, presidente do CRA, Elias Lourenço, representante da OAB e Edson Cândido, representante do CRC, formando o time dos conselheiros. Essa semana daremos continuidade ao tema País Forte é País de Grandes Empresas, com o senador da República, Ciro Miranda, que fala de seus principais projetos e das primeiras ações de seu mandato. Segunda entrevista dessa noite é com a médica e cirurgiã Renata Magalhães, que aborda o tema Beleza para uns, Riqueza para outros, fazendo uma leitura do universo de cirurgia plástica no Brasil e no nosso estado. Nós vamos agora conhecer as empresas que investem e tornam o programa Negócio possível para todos nós goianos. E a primeira empresa que eu apresento é a FlexBase, que constrói os melhores móveis para escritório em todo o estado. Locagin, locação e venda de equipamentos e máquinas pesadas para construção. Faculdade Alfa, melhor escola de negócios do Centro-Oeste, formando os melhores profissionais para o mercado. Construtora Consciente, construindo os melhores apartamentos para se morar em Goiânia. Prime Tech Computadores, tudo é informática para o seu escritório, com preço e qualidade. Fênix Painéis, o melhor em comunicação visual para a sua empresa, ajudando você a vender mais. E por último, a única consultoria empresarial especialista em recrutamento, seleção e avaliação de pessoas para as empresas. Essas empresas, juntamente com os nossos apoiadores, tornam esse programa possível para todos nós. Vamos agora para a sala de reuniões, juntamente com os nossos conselheiros, dar início à primeira entrevista dessa noite. Sai daí não. A FlexBase proporciona a você o melhor em soluções inteligentes para ambientes corporativos. Linhas de produtos exclusivos que atendem aos mais altos padrões de exigência. Ergonomia aplicada à qualidade e bom gosto. Sofisticação. Versatilidade. Funcionabilidade. Ambientes otimizados. FlexBase. Mobiliários corporativos. Única consultoria empresarial, amplo quadro de colaboradores, estrutura física e equipamento de ponta, amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isto fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração de estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única consultoria, diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. Estamos entrevistando o mais novo senador da República, Ciro Miranda, empresário competente e agora representa o governo do estado de Goiás em Brasília, no Senado. Sabemos que o senhor é um empresário de sucesso, já reconhecido e valorizado por todos nós estamos acompanhando sua trajetória de sucesso como empresário. E evidentemente agora o senhor assume um papel importante, talvez um dos papéis mais importantes, não somente por ser senador, mas por substituir um grande senador que chegou à vice-presidência do Senado, que é Marconi Perillo. E eu queria que o senhor relatasse a todos nós, telespectadores, esse sentimento do senhor. Eu espero não decepcionar, tenho um sentimento de que a gente pode fazer muita coisa. O Senado, ele é uma casa de leis muito morosa, ao meu ver. O Senado precisa de um choque de gestão, sabe? As pessoas precisam saber que o Senado ele é um instrumento para a população. Tudo que se faz é regido, que começa ali no Senado, ou vem da Câmara para o Senado, ou volta, ele tem uma importância muito grande. E eu acho que a produção dele é muito pequena. Eu que venho da área empresarial e que nós estamos acostumados que as coisas são medidas por metas, por produção, a gente sente que aquela casa tem muito ainda o que fazer. Senador, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Allen Oliveira, do Corecon, representando o Conselho de Economia do Estado. Gostaria de lhe dirigir uma pergunta, doutor. Em programas anteriores conversamos com o Júnior do Friboi e eu perguntei para ele com relação à reforma tributária e ele analisou do lado empresarial. E eu queria ver do lado político do senhor, com relação à questão dos incentivos fiscais. Nós vimos agora que tem uma divulgação, a CEPLAN divulgou em parceria com o IBGE, em 2008, o crescimento de 8% do PIB goiano, e Goiás continua sendo a nona economia do país. Diante disso, verificamos que a política fiscal
adotada mediante incentivos e benefícios fiscais está no caminho certo. Por que mexer? O senhor não acha que o texto atual da reforma tributária não iria prejudicar o Estado de Goiás? Não seria um retrocesso? Se houver uma mudança, vai ser trágico, você tem toda a razão, vai ser trágico para nós. E eu vou lhe explicar o porquê. Não tem jeito de você encurtar a distância entre os grandes centros, você fabricar aqui e vender no sul-sudeste do país, se você não der um diferencial. E esse diferencial é nos impostos. Como é que eu vou produzir aqui, ter o mesmo custo que tem em São Paulo e depois eu viajo 1.200 quilômetros? Com uma desvantagem, nós não temos o eixo ferroviário. Um transporte de soja custava $21 a tonelada para você transportar do Centro-Oeste ao Porto de Santos. Via férrea custa 7. Então, nós não somos competitivos desse jeito. Se você não incentivar, acabou. Não é justo que você tenha meia dúzia de estados extremamente desenvolvidos por questões de logísticas, porque tem porto seco, porto modal, você tem acesso de rodovias melhores, que é o caso do estado de São Paulo, e nós não temos e vamos ser penalizados? Não pode, você tem que ter uma hegemonia nesse país. Desde a última matéria eu tenho chamado a atenção, porque durante um tempo, senador, nós clamamos a toda a sociedade, faça a sua escolha de forma consciente, porque você vai usar e usufruir dos benefícios ou pagar o preço de um mau governo. E agora entramos numa nova fase. A partir de janeiro, nós vamos ter que cobrar, bater a porta. Lembre de quem você votou para deputado estadual, lembre de quem você votou para deputado federal, cobre do seu governo. A presidência da República também precisa ser cobrada. Nós temos instituições aqui importantes que representam categorias que precisam ser provocadas para defender o interesse de todos nós, cidadãos. Eu quero chamar aqui mais uma participação ilustre, que é o doutor Elias Lourenço, representa a Ordem dos Advogados, Seção Goiás. Considerando que o senhor é empresário, a minha pergunta se refere ao dinamismo empresarial. O senhor vai implementar esse mesmo dinamismo como senador? Eu gostaria muito que as coisas funcionassem dentro da sua capacidade que uma empresa tem de gerar o seu produto, de gerar a sua receita, que ela não tem nem mais nem menos funcionários, a competência dentro daquele limite normal. O Senado pode produzir muito e produz pouco, mas tem que ter um dinamismo, aquela coisa, né, tem que ter inclusive parcimônia com o dinheiro público. É muito dinheiro envolvido ali no meio, muita gente trabalhando com muito pouca produtividade. Isso em qualquer empresa fechava, falia no dia seguinte. Então eu gostaria que o senhor usasse sempre esse espaço, para que sempre que o senhor quiser se dirigir ao empreendedor, esse programa não é feito para empresários, é para o empreendedor. Nós temos uma quantidade muito grande de acadêmicos, de pessoas que sonham ter o seu negócio, o seu empreendimento, que nos acompanham e cobra. E o programa Negócio sempre ele é selecionado as entrevistas ouvindo os nossos telespectadores. É ele que fala. E foi fruto de e-mails que nós recebemos que falaram: eu quero conhecer o novo senador, quero conhecer esse perfil dele, quero conhecer o que ele pensa e o que ele vai, a partir de agora, nos defender, que provocou essa matéria. Eu gostaria muito de te agradecer esse jornalismo que vocês fazem, que esse realmente é um jornalismo sério, é um jornalismo que pontua, que chama atenção. Gostaria que tivesse muito mais gente fazendo o que vocês estão fazendo. Com isso iria inibir tudo isso que você falou. Por que as coisas não vêm à tona, por que a gente não sabe. Nada é secreto, certo? Se não fosse a imprensa, nós estaríamos numa situação muito pior ainda, de ignorância total, para dar essa visão para o público. Eu quero chamar um quadro nosso chamado Consultor Empresarial, com a Sádia da Única Consultoria Empresarial, que traz dicas importantes sobre gestão para você, empresário que está nos acompanhando. Vamos lá? Dando continuidade ao tema do programa anterior sobre dicas para uma gestão de excelência, mantenha o trabalho em dia e ganhe tempo livre para fazer outras coisas. Não negligencie coisas corriqueiras por considerá-las banais. Paciência e humildade são pontos fundamentais para que a equipe gere resultados positivos. Muitas vezes os resultados não aparecem da noite para o dia, mas com paciência e perseverança, chega-se lá. Assuma que não é autossuficiente para tudo. Líderes também falham. Busque extrair o alto potencial de cada membro da equipe. Delegar não significa largar as tarefas para os outros fazerem. Delegue e acompanhe. A falta de acompanhamento pode resultar em insucesso.
Lembre-se, não basta apenas ser competente na área técnica. É preciso saber mobilizar as pessoas por meio de suas ações e do discurso. Para isso, ter simplicidade, humildade para ouvir as equipes, integridade e paixão pelo trabalho é imprescindível. Informo que estão abertas vagas para concurso no IFG. São 26 vagas de técnicos administrativos para os níveis médio e técnico. E na Prefeitura Municipal de Anápolis são 607 vagas para vários cargos, para os níveis de 1º, 2º e 3º graus. É com você, Debré. Sádio, obrigado pela sua contribuição. As dicas que traz para nós, empresários, sobre gestão de pessoas é importantíssimo. Nós temos visto e temos várias pessoas abordando aí o apagão de talentos para as empresas. E isso nos ajuda muito na gestão dos nossos talentos. Doutor Ciro, o doutor Edson Cândido é conselheiro do Programa Negócio e representa o Conselho Regional de Contabilidade e também a instituição federal, o Conselho de Contabilidade Federal. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Doutor Edson. O senador, ele é representante do Estado. Portanto, o senhor representará a instituição Estado no Congresso Nacional. Do que é que o Estado de Goiás precisa como instituição urgentemente de ser trazido, de ser evocado através do Congresso Nacional para o bem da sua população? Uma das coisas que me preocupa, que eu acho que nós somos carentes, é nos inserir no Senado num contexto do agronegócio, fazer uma bancada do agronegócio, para que esta bancada possa trabalhar junto ao Ministério da Agricultura. Então, eu acho que isso falta uma defesa, é uma das coisas que ainda se pode... As outras são muito conhecidas, né? Eu acho que as outras são genéricas. Se você falar em saúde, se você falar em infraestrutura, certo? Que tem, o nosso estado é carente, mas aí nós já estamos assim, mais ou menos, igualado com as maiorias dos estados. Mas essa defesa do agronegócio junto ao Ministério da Agricultura, você não imagina o resultado que vai trazer para o nosso estado. Eu gostaria de saber, de forma pontual, até por conta da FAEG, que é a nossa parceira, o José Mário sempre participa do programa, quais são os principais projetos que o senhor vai defender no Senado para potencializar o agronegócio? Nós ainda estamos um pouquinho engessados em função da reforma tributária. A reforma tributária vai ter que beneficiar o agronegócio. O que nós pretendemos? Nós pretendemos que as características de cada estado sejam preservadas e o governo federal como o estadual poderão incentivar essas áreas com maior ênfase. Porque hoje a gente não desenvolvemos muito mais isso, porque é uma barreira no governo federal. Através do CONFAS, que nós temos a ligação das secretarias da Fazenda, você não pode, teoricamente, incentivar um Estado sem que esteja concordância por unanimidade do CONFAS. E o governo federal se aproveita muito isso para ficar dosando esses incentivos. Se nós tivéssemos aqui no Estado um olhar diferente do governo federal, com o agronegócio, nós estaríamos numa projeção muito mais rápida. Senador, eu quero trazer a última participação dos nossos conselheiros, e é de uma pessoa que realmente tem provado competência na gestão administrativa dos lugares que ele tem passado. Ele é o presidente do Conselho Regional de Administração, Dr. Devanir Ferreira, e também preside uma empresa pública. Eu gostaria que ele direcionasse a pergunta ao senhor. Dr. Devanir? A minha pergunta como administrador, embora Vossa Excelência seja economista de formação, mas como senador da República, Vossa Excelência tem, porventura, mentalizado algum projeto específico para desenvolver no Senado da República que possa estreitar essa relação da política e do empresário via FIEG e via administradores para um sistema de proposta que possa viabilizar um desenvolvimento melhor para as regiões metropolitanas, considerando Goiânia, Anápolis e o entorno de Brasília? Eu pretendo sim. Eu tenho uma ligação com a área empresarial muito grande, que tudo eu aprendi foi por ali. Eu tenho a CNI e o Pedro comigo. Vão ser grandes suportes para que a gente possa justamente mostrar que essa linha empresarial, ela vai viabilizar
esses projetos do cotidiano que são abandonados, e o senhor agora há pouco, no intervalo, mencionou muitos deles, que a gente pode atacar isso assim com uma tranquilidade muito grande. Eu estou aberto e eu preciso receber subsídios. O meu projeto são os projetos dos empreendedores. Então, eu vou fazer daquele gabinete uma extensão de vocês. Não vão ser os meus projetos, vão ser os nossos projetos. Os senhores sabem muito mais das nossas necessidades. Esse é o novo perfil do político que vai representar o Estado de Goiás, vai defender os nossos interesses. Essa pessoa simples, humilde, com competência já comprovada e com uma forma diferente de fazer política. Doutor Ciro, eu tenho certeza que nós vamos ter 4 anos sendo muito bem representados e de muito sucesso, fazendo isso, conversando com quem precisa, dando essa oportunidade, sempre com essa simplicidade, essa transparência do senhor. Em nome do Programa Negócio, de todos os conselheiros, eu quero lhe agradecer. Obrigado. Eu que agradeço aos conselheiros, e se eu não for bem, a culpa é de vocês. Vocês têm que ir lá, criticar, pontuar, e vocês, como a imprensa, têm que mostrar tudo isso que está sendo dito aqui. Eu acho que nós vamos, se Deus quiser, conseguir trazer muitos bons frutos para o nosso Estado e para o nosso Brasil. Obrigado a todos e uma boa noite. Eu mais do que nunca agora tenho a certeza disso, eu tenho certeza. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, vamos conhecer algumas das empresas que investem e tornam o Programa Negócio possível para todos nós goianos. Não sai daí não. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego, ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática, ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. De volta com o Programa Negócio para todo o Estado de Goiás. Nós acabamos a entrevista com o senador Ciro Miranda, que falou dos seus projetos e daquilo que ele entende como bom para o nosso Estado. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do grande negócio que está por trás da cirurgia plástica. Vamos falar dos grandes avanços que houve nos 20 anos, vamos falar dos grandes empreendimentos que nascem em volta desse grande negócio. E quem nos concede a entrevista é Renata Campos Magalhães, que é cirurgiã plástica. Renata, boa noite, obrigado por atender o pedido do Programa Negócio, a gente poder falar desse universo cirurgia plástica, falar dos grandes avanços que ocorreram e falar também da facilidade que hoje tem para as pessoas realizarem um grande sonho. Boa noite. Boa noite. Olha, vamos falar um pouquinho então como a cirurgia avançou nesses 20 anos, você que é médica, uma jovem médica, e fez a opção por cirurgia plástica. O que cresceu nesses 20 anos, desde o famoso Pitangui, que você deve conhecê-lo, que foi um grande divulgador da cirurgia plástica no mundo todo. O que avançou na cirurgia nesses 20 anos? Bom, o Dr. Ivo Pitangui, ele continua sendo um grande divulgador, porque ele está presente em todos os nossos congressos, ele continua publicando trabalhos. Então, assim, nos últimos 20 anos, houve uma divulgação muito grande da cirurgia plástica em todo o mundo, não só no Brasil, em todo o mundo. E uma grande popularização desse tipo de cirurgia. Antigamente, cirurgia plástica era muito caro, existiam poucos cirurgiões bem formados, então quem fazia cirurgia plástica eram grandes artistas, pessoas com muito dinheiro. Hoje em dia já é uma coisa mais acessível à população, então essa popularização já gerou uma acessibilidade maior. Então a população vê a amiga, vê a tia, vê uma conhecida que fez cirurgia plástica, fica querendo também. Antigamente a gente só via na televisão. E hoje chamou a atenção, né, Renata, também de bancos que financiam, nós temos os consórcios que tornam esse sonho possível, mas isso não acaba gerando uma preocupação também para o lado da sociedade, quer dizer, um acesso muito grande, uma facilidade muito grande para você que está nos assistindo hoje de ter crédito para você realizar seu sonho de alguma correção. Mas em contrapartida também chamou o interesse de pessoas que às vezes não estão tão bem preparadas e qualificadas para fazer cirurgia plástica, que é aquilo que nós estávamos comentando no intervalo.
pelo fato de ter um mercado muito grande, ter aumentado bastante a procura, o que aconteceu? Às vezes invasão de outros especialistas dentro da cirurgia plástica. As especialidades hoje em dia, elas estão muito vinculadas aos planos de saúde. Quem acompanha o jornal todos os dias sempre tem notícias de médicos reclamando, fazendo greve em relação aos planos de saúde, porque são mal remunerados. Então acontece de outros médicos, às vezes não tão bem formados em cirurgia plástica, querem invadir esse mercado. Dá um exemplo para a gente. Por exemplo, às vezes tem um oftalmologista, começa a fazer pálpebra, levantar a supercília e já começa a aprender cirurgia de fáscio, o otorrino começa a fazer nariz, começa a fazer orelha, o mastologista coloca uma prótese, mexe na mama, levanta a mama, né, faz mastopexia. E sempre vem em nossos consultórios pacientes operados por outras especialidades, desejando fazer uma correção, que às vezes não ficou a contento. Como é que você faz, você entende aqueles médicos que olham a cirurgia plástica com preconceito, né? Entende que ele foi formado somente para salvar vidas e não para ficar focado na questão da beleza e da ética? Hoje em dia, a medicina está super especializada. E dentro da medicina, a minoria é para salvar vidas. Às vezes tem um médico patologista que ele faz um exame, olha a peça ali, ajuda um médico que vai fazer um diagnóstico para salvar a vida de outra pessoa. Às vezes o próprio oftalmologista vai cuidar da saúde dos olhos, mas ele não vai salvar a vida da pessoa. E dentro da cirurgia plástica, se a gente olhar o conceito da Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde é o bem-estar físico, psíquico e social da pessoa. Não é só a ausência de doença. Saúde não é só a ausência de doença. Saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. Então, a cirurgia plástica está contribuindo para a saúde da pessoa. Como é que o Brasil está hoje na questão do posicionamento junto à questão de número de pessoas que têm feito cirurgias, o ranking dele no mundo, nesse universo de cirurgia plástica, Renata? Bom, o Brasil ele é o terceiro país hoje em número de cirurgias plásticas no mundo. Ele só perde para os Estados Unidos e para a China. Para você ter ideia, são realizadas 1.700 cirurgias por dia no Brasil. O ano passado foi feita quase 650 mil cirurgias só em 2009, entre estéticas e reparadoras, né? E assim, o mercado da beleza hoje em dia, para você ter ideia, o tanto que é grande, ele movimenta hoje 15 bilhões de reais por ano, e dentro dos 15 bilhões, 2 bilhões são da cirurgia plástica. São números impressionantes como negócio, como faturamento. Renata, e você faz parte de um quadro de médico que lançou um grande empreendimento, você faz parte desse grupo lá, que é um hospital voltado para a cirurgia plástica, né? Parece que é um dos poucos no Brasil que tem esse formato. O que esse hospital diferencia de uma clínica? O que está trazendo de inovação para cá, para Goiânia, e ajudando Goiânia a se tornar referência em cirurgia plástica no Brasil? Normalmente, hospitais bem estruturados são hospitais gerais, que atendem todo tipo de cirurgia, às vezes cirurgia contaminada, às vezes tem um centro cirúrgico bom, bem equipado, mas a hotelaria não é boa, o atendimento não é bom. Às vezes clínicas mais voltadas para a cirurgia plástica têm um porte menor, às vezes não tem hotelaria boa, mas às vezes o centro cirúrgico, às vezes falta alguma coisa, às vezes não é tão adequado. Então o Hospital Unic conseguiu reunir num hospital só tudo que a gente precisa mesmo para poder oferecer um atendimento diferenciado para o paciente. O que foi investido naquele hospital para construir essa estrutura, referência hoje no Centro-Oeste? Foi cerca de 20 milhões de reais. Renata, que conselho que você, para nós podermos encerrar, que você daria aos nossos telespectadores? Esse programa tem audiência em 169 municípios, são quase 4 milhões de pessoas que assistem esse programa. Você daria às pessoas que têm o desejo de realizar uma cirurgia plástica? Você se informa se aquele cirurgião ele é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele é especialista no CRM, se ele é bem informado para isso. Em segundo lugar, você vai olhar o hospital que ele opera. Se é um hospital bom, de estrutura boa, porque às vezes um hospital menor diminui custo. Então o paciente olha muito isso, o custo, né, da cirurgia, mas às vezes não oferece a segurança que o paciente precisa. Em terceiro lugar, o médico bom, num hospital bom, você vai olhar as pessoas que já operaram com ele, se elas estão satisfeitas, qual que é o índice de retoque que ele faz,
O paciente pode chegar no médico e pedir o número do seu registro, pedir referência de pessoas que já têm operado? Não só pode, como deve. Pede o cartão, normalmente tem o cartão. Às vezes pergunta para a secretária para não causar constrangimento, né? Às vezes o paciente fica inibido em pedir. Mas normalmente ele consegue isso com facilidade. Renata, mais uma vez, meu obrigado a você que veio doar tempo, informação a todos os nossos telespectadores, falando da cirurgia plástica, matando curiosidade, mas falando também de mercado, trazendo números importantes aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. Nós vamos hoje lançar mais um quadro. E quem vai apresentar o quadro Consultor de Finanças, até para ajudar você a planejar e realizar sonhos, é Flávio Crozara, que traz informação e hoje lança o seu quadro aqui no Programa Negócio. Nós vamos com o Flávio, em seguida nós vamos para o nosso rápido intervalo, conhecer as empresas que investem e tornam o Programa Negócio possível para todos nós goianos. Sai daí não. Muito boa noite. Em época de 13º salário, tem sempre economista falando para quitar as dívidas, o que é relativamente óbvio. Mas e o que fazer com o restante do dinheiro? A ideia normalmente é consumir, o que muitas vezes traz novas dívidas, ou seja, trocou uma dívida velha por uma nova. Experimente uma única vez poupar esse dinheiro e verá que o ano novo será muito mais feliz. Lembre-se que ninguém fica rico com o salário que recebe, mas com o que faz com ele. Pense nisso, no próximo programa passaremos dicas sobre como investir. O Conselho Regional de Economia é uma ponte entre o economista e a sociedade. Nossa função é representar a classe, fiscalizar a profissão, expedir certidões e carteiras profissionais. Principalmente valorizar os economistas, razão pela qual estamos modernizando nossa sede para melhor atendê-los. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade, só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas, única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Cada dia que passa, a vida fica mais corrida e agitada. Nessa correria, o ideal é viver em um lugar onde podemos relaxar. Por isso, em Goiânia, a minha opção é La Musique. Muito mais que um resort residência. É simplesmente um luxo. A área de lazer do La Musique conta com tudo o que se espera de um resort de alto padrão. Visite os apartamentos na Central de Decorados e descubra por que eu, Carolina Ferraz, Goiânia, me apaixonei pelo projeto. Vendas Bambuí 3086-5000. De volta com o Programa Negócio para todo o estado de Goiás. Essa noite exibimos a última parte da entrevista com o senador da República, Ciro Miranda, que abordou o tema País Forte é país de grandes empresas. O senador apresentou aqui suas estratégias para superar desafios e atender às demandas cada dia mais crescentes do consciente eleitor de nosso estado, que hoje escolhe e cobra de seus representantes. Segunda entrevista dessa noite foi com a doutora Renata Magalhães, médica e cirurgiã plástica. Ela apresentou números e falou do crescente e milionário universo da cirurgia plástica. Tivemos ainda a participação de nossos conselheiros e do quadro Opinião, Consultor em RH e o novo quadro Consultor Financeiro com Flávio Crozara, que a partir de hoje reforça o seleto grupo de especialistas que fazem o Programa Negócio sucesso. Veja esta e outras entrevistas acessando nosso portal programanegócio.com.br e também participe da elaboração de nosso próximo programa, mandando sua sugestão de entrevista para o e-mail edição@programanegócio.com.br. Fica aqui meu convite para você que é empreendedor e deseja crescer. Conheça mais outras ações desenvolvidas pelo CAED acessando nosso portal caed.com.br ou pelo telefone 39 41 45 59. Deus continue nos abençoar. Até o próximo programa. Com Deus.